Galera, é o seguinte, falta pouco menos de 4 meses para o Xbox Series X completar um ano de seu lançamento e a gente parece não ter visto ainda nenhum título que use todas as suas principais funcionalidades, mostrando o início do seu verdadeiro poder. Digo, é completamente normal os consoles terem o máximo de aproveitamento nos seus respectivos fins de geração, mas o tradicional é que no início de cada ciclo as empresas já se dediquem em mostrar as principais novidades deles através de seus jogos. Temos claros exemplos disso desde a era da quinta geração, com Tomb Raider no PS1 ou Zelda Ocarina of Time no Nintendo 64, que usavam a capacidade de criar polígonos dos consoles para representar seus cenários de maneira exuberante, para dizer o mínimo, claro. Na sexta geração, os exemplos vão mais além com a chegada do primeiro Xbox, que trouxe Halo para mostrar que ele era capaz de colocar um maior número de personagens na tela em um cenário mais amplo que o normal, se assemelhando a shooters de PCs, que desde sempre foram uma supremacia frente aos consoles, e tal feito serviu para poder mostrar como a plataforma da Microsoft era poderosa. Ou então, títulos como Resident Evil Code Veronica, que mostraram como os outros consoles daquela era eram superiores ao que vimos na geração que a antecedia, exibindo expressões faciais nos personagens que antes eram limitados em todos os sentidos na modelagem em si. Tudo isso foi se mantendo como um padrão até a geração do Xbox One e PlayStation 4, e é perfeitamente natural, já que era uma forma das empresas despertarem o desejo no consumidor em comprar seus consoles no lançamento. Mas, chegando no Series X, parece que não tivemos ainda algo que exiba todo o seu poder ou o que ele propõe para essa geração, que por sinal não é pouco. Para se ter uma ideia, o console mais poderoso da geração passada, o Xbox One X, contava com 6 teraflops de capacidade. Já o Series X trouxe 12 teraflops, além de ser acompanhado de novos recursos para carregamentos mais rápidos e a tecnologia nomenclaturada como RDNA 2, para poder fazer o Ray Tracing que a gente tanto ouve falar. Mas quando a gente vai começar a ver o início do verdadeiro poder do console? Essa é a pergunta que a gente tenta frequentemente responder. Além de estar atuando muito diferente do PlayStation 5 quando o assunto é a demonstração de suas capacidades, ele também está agindo de maneira bem distinta de seus irmãos mais velhos que não economizavam demonstrações logo no início de sua geração. No entanto, nesse meio tempo, a Microsoft vem se focando na aquisição de novos estúdios e, em paralelo, dando total suporte à retrocompatibilidade com as plataformas anteriores, com melhorias em jogos antigos usando o poder do console, que traz o sistema de HDR automático até para títulos que não tinham suporte ao efeito em função de sua época de lançamento. Mas a gente já pode esperar por boas notícias e bons lançamentos nesse quesito. E para poder justificar isso, vamos falar de alguns títulos que usam a incrível Unreal Engine como motor gráfico e vem prometendo assim usar bem a capacidade do Xbox Series X. Mas claro, antes da gente ir a fundo nisso, não esquece de clicar no gostei porque isso é importante pra caramba, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos ver como vai ser o início do verdadeiro poder do Xbox Series X e o que ele pode proporcionar pra gente. Primeiro, é importante destacar que a Unreal Engine é um motor gráfico que na maior parte do tempo se destacou nos consoles da Microsoft, seja em função de sua fácil programação, como foi o caso do Xbox 360, ou por conta de uma supremacia técnica, como foi o caso do primeiro Xbox, que foi o console mais poderoso de seu período de lançamento. E por isso, ela é bem marcante para a família Xbox de uma maneira geral. Para se ter uma ideia, um dos primeiros títulos a usar o poder do Xbox 360 de maneira impressionante, o Gears of War, usava o motor gráfico de maneira majestosa, para dizer o mínimo. No momento, a quinta versão da engine está em desenvolvimento e mostrou features interessantes, além de avanços que vão facilitar definitivamente a vida dos desenvolvedores. Mas a que antecede a ela, a Unreal Engine 4, já impressiona, fazendo com que muitas empresas a escolham por ela ser muito moldável. E isso serve tanto para o bem como para o mal. Digo isso porque existem exemplos de modificações que funcionaram bem, assim como também existem modificações dela que não deram tão certo. Mas no geral, ela consegue dar liberdade no desenvolvimento. E esse é o ponto. Por isso, o primeiro jogo que a gente precisa falar aqui é de longe Stalker 2, uma sequência que vem sendo aguardada há anos e vai ser disponibilizada para Series X. O título recebeu uma gameplay recentemente durante a conferência da Microsoft na E3, usando a Unreal Engine 4, e os resultados exibidos foram impressionantes, destacando pontos muito pertinentes a serem avaliados por usarem recursos de uma nova geração com uma intensidade bem alta, que vão ajudar a gente nesse vídeo. Então vamos a fundo nesses pontos. Para começar, vale dizer que vamos agir por ordem de importância nos comentários desses elementos, começando do mais importante até o menos importante. E o que a gente mais consegue observar aqui é o cenário, em função de ser um game em primeira pessoa. Em um game desse gênero, a primeira coisa que a gente consegue observar é a arma do personagem e o cenário que o cerca.
cerca, e ele já começa a se destacar pela complexidade geométrica, que além de ser muito intensa, é muito variada, e vocês vão entender aonde eu quero chegar. De fato, a gente consegue ver muito pouco dessa sequência de troca de tiros do início da gameplay, mas enquanto o personagem está parado, à sua direita, é fácil notar o número de elementos no muro feito de tijolos, assim como o asfalto, além de ter um aspecto molhado bem nítido, destacando os detalhes de sua construção, fica cheio de poças d'água. À frente vemos os carros, que são elementos que poderiam simplesmente não receber muita atenção por não terem um impacto direto nessa demo, mas ainda assim não foram desmerecidos e se destacam pelo aparente uso de um tessellation para contornar as bordas. É só reparar em objetos como o pneu que isso fica fácil de ser visto, tudo é muito bem contornado. E aqui é interessante dizer que a Unreal Engine 4 se destaca por conseguir representar bem os cenários sem a necessidade de técnicas desse tipo. Podemos dizer que se trata de um motor gráfico que permite um nível de detalhes tão alto que muitas das vezes nem é necessária a aplicação de alguma técnica de disfarce geométrico para poder criar uma profundidade, por exemplo, ou então um alto nível de contorno. O próprio muro ao lado direito do personagem, por exemplo, aparentemente não tem tessellation aplicado para criar algum tipo de profundidade ou relevo nas texturas, ficando sob total responsabilidade do número de detalhes aplicados a elas para representar isso. O tessellation parece ter sido aplicado apenas para suavizar as bordas dos tijolos nesse caso em específico, os deixando mais naturais. E essa combinação faz com que cada superfície fique absurdamente bem detalhada. E esse é um caso muito parecido com Far Cry 5, por exemplo, que curiosamente a gente já mencionou aqui no canal. O jogo é de fato da geração passada, mas seu motor gráfico permite um número alto de detalhes a ponto de não precisar de efeitos como Parallax Occlusion ou o próprio Tessellation para dar um aspecto de profundidade mais natural às superfícies. E com isso dito, à medida que vamos acompanhando a demo, vemos o chão com degraus bem representados e as paredes cheias de detalhes como sujeira ou rachaduras. Mas seguindo, como já mencionamos as poças d'água aqui, vamos aproveitar para falar do Ray Tracing que está sendo aplicado nos reflexos, e isso automaticamente relaciona essas poças d'água diretamente com o efeito. E é fácil dizer que a técnica está sendo usada para representar o elemento porque em cada superfície vemos um acabamento diferente na hora em que ele é representado. E essa é uma das principais vantagens do Ray Tracing. O reflexo sendo exibido na poça d'água que está na lama, por exemplo, é completamente diferente de um reflexo presente no rio ou no lago que aparece nessa mesma demo. E isso é muito importante no caso desse jogo porque ele já mostrou que a complexidade geométrica é bem alta. Então a gente encontra não apenas uma possibilidade de fazer reflexos, mas diversas possibilidades para poder fazê-lo, deixando o ambiente ainda mais rico. Só que como vocês sabem, essa também é uma técnica que pode ser utilizada para iluminação em si. E aqui aparentemente está sendo usada para a criação de sombras, que incidem nos ambientes de maneira bem diferente de acordo com a distância do foco de luz, além de serem extremamente suavizadas. Já quanto ao controle dessa incidência de luz, não sei ao certo se teremos algo parecido com a versão aprimorada de Metro para PS5 e claro também para o Series X, que faz com que a cor de um objeto atingido por uma fonte de luz influencie no cenário. Mas independente disso, é válido dizer que esse controle de luz é realmente muito bom, criando nuances bem interessantes no efeito. Como em cima do carro, que mais uma vez volta a ser citado, mesmo não tendo relevância para a demo em si, mostrando que tem a influência de luz direta na direção do sol, mas nas partes laterais dele, que estão mais escondidas, obviamente, o efeito fica mais difuso e acaba escurecendo gradualmente, e acaba assim de maneira bem discreta, sendo refletido pelo vidro. E por fim, dois últimos elementos que se destacam são as partículas e a modelagem dos personagens, e cada um desses feitos aqui merecem uma atenção individual. Muitos dizem que essa vai ser a geração que vai conseguir trazer partículas de forma definitiva. Muitos jogos ao longo do tempo tentam recriar esse efeito usando da criatividade dos desenvolvedores para poder poupar o poder dos consoles, o que acabava resultando em muito mais trabalho que o normal, diminuindo a presença delas e por vezes sua área de atuação também. Stalker 2, no entanto, parece não economizar nesse sentido e exibe o efeito sendo gerado através de árvores que soltam folhas ou vão tendo seus pedaços soltos ao longo do ambiente para poder compor a atmosfera, poeira que fica completamente espalhada pelo cenário, sem contar o fogo e até os próprios inimigos que soltam esse tipo de elemento também sem nenhuma pena. A sensação que é passada aqui com essa gameplay é que se o jogo tem uma oportunidade de mostrar partículas, ele vai mostrar. Já quanto aos personagens, é fácil destacar um número de detalhes bem assustador no melhor sentido da palavra em suas modelagens, em especial no que aparece no fim
da demo. Ali vemos não apenas nuances no seu tom de pele para ele ficar mais realista, como também um sistema de self-shadow, que é basicamente aquela sombra que é renderizada pelo próprio corpo do personagem nele mesmo, e também uma excelente representação nos seus fios de cabelo, deixando todo o conjunto bem natural. Como eu havia dito no início desse vídeo, basicamente Stalker 2 ele consegue fazer tudo de nova geração com uma intensidade bem alta, e isso é muito bom. Mas mesmo com todo esse primor técnico, vale dizer que por vezes parece que o jogo não está rodando em 4K nativo, e usa em alguns pontos uma técnica de reconstrução para exibir seus resultados visuais. Enquanto vemos partes com muita densidade sem problemas de serrilhados ou fragmentos nos assets, existem partes como essa onde a iluminação volumétrica atinge um objeto que apresenta a influência de motion blur para ficar levemente embaçado, em que os fragmentos estão presentes nas bordas, ou até mesmo no fundo desse cenário que vocês estão vendo, atrás do personagem. Aqui é outra parte que a gente consegue destacar, que existem fragmentos e serrilhados nas superfícies. Obviamente, esse é só um trecho de gameplay, e a gente não pode tirar conclusões precipitadas, mas se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que ele usa resolução dinâmica com alguma técnica de reconstrução para poder atingir o 4K, o que por sinal vem se tornando mais comum do que parece, e para ser sincero, não chega a ser um problema que incomode, mas é interessante a gente ressaltar. Só que como já dissemos anteriormente, existe um outro título que vem prometendo um uso excepcional não apenas do poder do Series X, mas também da Unreal Engine, e dessa vez da quinta versão do motor gráfico, e se trata de Senua's Saga Hellblade 2. O título foi anunciado em 2019 através de um trailer que informava que tudo que estava sendo exibido ali era in-game, ou seja, não se tratava de uma animação pré-renderizada como o que vemos em CGs, por exemplo. E mesmo que seja um jogo que teve muito pouco mostrado, algumas coisas já chamam a atenção, onde nesse cenário quero começar destacando a ambientação, mais especificamente os objetos presentes nela. E bem, vocês já entenderam que a Unreal Engine 4 permite um alto nível de detalhes, mas e quanto a Unreal Engine 5? Nós já falamos em um vídeo especialmente sobre ela, mas é interessante relembrar que com o seu recurso chamado de Nanite, ela permite um sistema geométrico micropoligonar com um alto número de detalhes, e isso realmente pode ser visto quando olhamos para a câmera exibindo essa parte do chão. Nada parece ter sido texturizado para ter algum tipo de representação, e além disso, o nível de detalhes não é pequeno. Mas o que chama a atenção é que mesmo à distância, a gente tem o mesmo nível de detalhes, ou seja, a gente não perde o nível de detalhamento, e isso é um feito surpreendente, porque o comum é que os detalhes dos objetos melhorem a partir de uma certa distância que estamos deles. O game anterior então é um ótimo exemplo para poder demonstrar isso, porque o número de detalhes aplicado nos assets tinha sua visibilidade determinada pela distância que o personagem estava deles, onde quanto mais distante, menor o nível de detalhamento proporcionado pela imagem, o que faz com que Hellblade 2, se de fato estiver sendo executado in-game, fique num patamar completamente acima. E por isso, aqui temos dois cenários com especulações, já que o jogo ainda não revelou nada de peso com relação à sua gameplay. O primeiro é o trailer ser uma animação pré-renderizada e a gente está sendo enganado, o que eu espero que não seja o caso. Ou de fato, a capacidade de comunicação entre o SSD do console com o processador, usando a tecnologia Velocity, esteja realmente em atuação aqui para poder carregar esse número absurdo de detalhes, nessa quantidade quase que infinita de objetos usando o Nanite da Unreal Engine 5 sem maiores problemas. No mais, temos os modelos dos personagens também, que é um padrão da Unreal Engine serem incríveis, porém o diferencial aqui, assim como no game anterior, tá nas expressões faciais, que fazem tudo ficar ainda mais incrível. A única coisa que eu estranhei é que não tivemos o uso do Ray Tracing aparentemente para reproduzir os reflexos. Na poça d'água que vocês estão vendo, por exemplo, na imagem, vemos os elementos sumindo subitamente do efeito, e por se tratar de um trecho muito curto para análise, por hora a gente vai ter que ficar nas especulações, e eu diria que aqui temos o efeito mais popular da atualidade sendo aplicado, o SSR, que reflete apenas o que está sendo pego pela tela. Mas a gente precisa de mais informações para poder ter certeza disso. E com isso tudo dito, temos mais duas informações de relevância. A primeira é um dos maiores e melhores poderes atuais da família Xbox. Ambos os jogos vão estar disponíveis no primeiro dia de lançamento no Xbox Game Pass, ou seja, se você tem uma assinatura no serviço, você não precisa comprar o jogo para poder estar executando ele. E a segunda é que Stalker 2 é um exclusivo temporário para a plataforma, ou seja, eventualmente ele vai chegar também para PlayStation 5, e Hellblade 2 é um exclusivo da Microsoft, onde ele vai estar disponível apenas para Xbox e PC.
E bom, por fim, aqui vai ficar disponível um vídeo para quem quiser saber mais sobre a Unreal Engine 5 que está em desenvolvimento, usando o início do verdadeiro poder do PS5. Se vocês tiverem mais curiosidades, é só clicar nele, beleza? Mas o que vocês pensam sobre esses dois títulos até agora? Hellblade 2 ainda não tem data de lançamento firmada, mas Stalker 2 vai ser lançado em abril do próximo ano e, pelo visto, vai valer a pena a espera pra gente ver o início do verdadeiro poder do Series X. Bom, mas no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.